Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo ótimo, especialmente porque agora é a hora que todo mundo para, né? Pelo menos eu paro, acredito que vocês aí de casa também, para a gente aprender um pouco mais sobre ciência, especialmente esse conteúdo que é tão maravilhoso, que fala sobre o nosso planeta Terra, sobre o nosso sistema solar. E hoje, né, que a gente vai estar falando da Lua. Mas antes da gente começar, calma aí, segura o coração. Eu queria dizer para vocês que eu tô muito feliz. Sim, eu tô muito feliz. Porque essa semana eu tenho recebido tanta atividade legal, tanto vídeo bacana de vocês fazendo as nossas atividades, que isso me deixa com o coração muito alegre. Porque me dá, né, digamos assim, uma resposta de que vocês estão gostando do conteúdo que estão vendo na disciplina de ciência e que principalmente vocês estão conseguindo aprender. Por isso, aqui vai o meu muito parabéns para todos vocês que diariamente estão se esforçando junto com o papai e com a mamãe para estar fazendo as atividades, para estar assistindo às nossas aulas, para estar fazendo, acompanhando, né, tudo que a gente vem preparando para vocês. E assim, a gente já falou basicamente de quase tudo do nosso sistema solar, a gente já conhece bem os planetas, já conhecemos o nosso planeta Terra, a gente já viu sobre as estrelas, já vimos sobre a história da astronomia. E na semana passada eu passei uma atividade para casa que foi bem proposital, que foi sobre a simulação de como vemos a Lua no céu. E hoje a gente vai falar sobre essa Lua. A Lua, a gente vai ver que ela é um super amigo, né, digamos assim, um xodó da nossa amiga Terra, do nosso planetinha Terra. E a Lua, ela é encantadora. Inclusive, é um astro que eu, professora Tainara, tenho o maior amor. É um dos astros que eu acho incríveis, tanto pela história astronômica que tem por trás desse astro, como também por diversos significados que ela traz para a humanidade de forma geral. Então, se você ficou curioso para conhecer ainda mais sobre o nosso amiguinha Lua, vem comigo que a gente vai começar a nossa aula de hoje, porque eu estou muito empolgada e já quero deixar todo mundo também na mesma sintonia. Vamos lá? Gente, de modo geral, a Lua, ela é o satélite natural da Terra. O que significa? Ela é um corpo celeste que ela está girando em torno, ou seja, está em órbita do nosso planeta Terra. De modo geral, na astronomia a gente tem dois tipos de satélite, que é os satélites naturais, que é o caso das luas. Lembrando que o planeta Terra ele tem um único satélite, mas a gente viu, como por exemplo Júpiter e outros planetas, que tem 53 luas, 60 e poucas luas, entenderam? E o que acontece? Um satélite natural é um satélite que o próprio nome já diz, ele foi criado pela própria natureza e ele vive em órbita com um determinado planeta. Além dos satélites naturais, a gente pode ter também em órbita com os planetas os chamados satélites artificiais, como é o caso dos satélites que são enviados pelas agências astronômicas para estar conhecendo um pouco mais sobre os planetas e o sistema solar de forma geral. Mas voltando aqui para a nossa amiga Lua, a amiga Lua ela é o único satélite da Terra. O que significa? Que a Terra ela tem somente um único planeta até agora, se sabe apenas da existência dela. E ele é o segundo objeto mais brilhante do céu. Porque assim, a gente vai ter as estrelas no período noturno e a gente também vai ter a Lua. E a Lua ela vai se tornar o segundo objeto mais brilhante do céu, perdendo apenas, né, obviamente, para as nossas amigas estrelas no período noturno. Mas diferente das estrelas, a Lua que a gente está falando aqui, ela não é um astro que produz luz própria. Você até vê em dias de lua cheia, aquela lua bem grande, bem brilhante. Só porque aquele brilho ele não vem da Lua. Ela, infelizmente, é um astro que não consegue produzir a sua luz própria e ela recebe luz diretamente do Sol. Por isso que muitas vezes tem épocas que a gente vai já falar que do mês que a gente não vê a Lua e outras épocas que a gente já vê ela de uma forma bastante intensa. E isso está diretamente relacionada com a quantidade de luz que ela recebe ao longo de um mês do nosso amiguinho Sol. A Lua, assim como o planeta Terra e os demais planetas, ela também realiza alguns movimentos. Movimentos esses que se tornam extremamente importantes para alguns fenômenos que acontecem aqui no nosso planeta. A nossa amiga Lua, ela produz um movimento que é chamado de rotação e produz também um movimento chamado de translação. E o significado desses dois movimentos é bem parecido com o que você já viu sobre os movimentos da Terra. No caso do movimento de translação, é um movimento
que a Lua faz em torno da Terra. Como eu já disse para vocês, a Lua ela está em órbita da Terra, ou seja, ela gira, né, junto com o nosso amiguinho Terra, direto o tempo todo. E esse movimento que ela faz em torno da Terra é chamado de movimento de translação. Mas enquanto a Lua ela está girando em torno da Terra, ela também está girando em torno de si mesma, que é o chamado movimento de rotação, que é quando a nossa amiguinha Lua ela gira em torno do seu próprio eixo. Ou seja, a gente vai ter a nossa amiga Terra, aí, nosso planetinha, fazendo o seu movimento de rotação, e em torno da Terra a gente vai ter a Lua fazendo o movimento de translação e no mesmo tempo fazendo o movimento de rotação. E o que é que acontece? Esse movimento de rotação e translação, ele difere um pouco do que acontece aqui na Terra, especialmente quando a gente considera o período, ou seja, o tempo que ele demora para acontecer. Geralmente, o movimento de rotação e translação que a Lua faz, ela dura cerca de 27 dias e 8 horas. Professora, mas por quê? A cada 28 dias, a Lua ela começa novamente uma nova fase, ou seja, um novo movimento. É por isso que, geralmente, a gente só tem uma Lua nova por mês, uma Lua cheia por mês, uma Lua crescente e uma Lua minguante. Porque essas fases da Lua, como a gente vai já ver, ela faz parte especialmente desses movimentos que essa nossa amiga faz em torno da Terra e em torno de si mesma. E o que é que acontece? Esses movimentos, eles trazem sim algumas consequências, né, para o nosso planeta e também para a própria Lua. Em virtude da gravidade que a Terra tem, a Lua ela sempre vai mostrar o mesmo lado para o nosso planeta. Sempre quando a gente olha para a Lua, a gente tem a impressão que está vendo o mesmo lado. Por que isso acontece? Porque a gravidade exercida sobre a Lua é tão grande, que se torna pesado demais para ela estar fazendo esse giro que faça com que a gente veja a outra face. Então, de certo modo, quando a gente vê a Lua, a gente está vendo apenas uma face dela, o outro lado está virado para o espaço. E o principal motivo é a questão do campo gravitacional que tem entre a nossa amiguinha Lua e a Terra. De modo geral, é necessário que a gente compreenda que a Lua ela tem algumas características essas que são básicas, porém exclusivas desse grande astro. A primeira característica é que essa Lua ela tem uma superfície totalmente rochosa. O que é que significa? A nossa Lua ela vai ter exclusivamente no seu solo rochas e areia, né? E por conta disso é que muitas vezes a gente tem a sensação que na Lua ela é como se fosse uma grande bola branca, né? Por conta especialmente desse solo que é feita sua superfície. Outra coisa é que até os dias atuais ainda não foram descoberta a presença de água líquida lá nesse grande astro, ou seja, há uma ausência de água líquida, bem como também a ausência de atmosfera. E o que acontece? Por esse planeta não ter atmosfera, lembrando que a atmosfera é aquela camada de gases que fazem a proteção de um determinado astro, é que a nossa amiguinha Lua, ela sofre, acredite ou não, ela sofre muito. Inclusive, a Lua ela é um grande escudo de proteção do nosso planeta Terra. E eu vou já explicar para vocês o porquê. Na realidade, por não ter atmosfera, essa Lua ela é bombardeada a todo momento por meteoros. E o que meteoros e outros corpos celestes que fazem parte aí do universo. E aí, por conta disso, é que ela acaba tendo muitas crateras. Essas crateras que geralmente a gente vê nas imagens comuns que a gente vê da Lua. E essas crateras, elas foram em decorrência dessas grandes pancadas de meteoritos e meteoros que atingiram essa Lua. E essas crateras, na realidade, elas resfriaram, fazendo com que ficassem imensos buracos na superfície desse astro. Por não ter atmosfera, essa Lua também ela vai ter temperaturas extremas, chegando a cerca de 130 graus durante o dia e menos 190 durante a noite. Então, daí a gente se tira que não tem como a gente sobreviver no local que tem temperaturas desse modo. Eu disse para vocês anteriormente que a Lua era como se fosse um grande escudo da nossa amiga Terra. Acredita-se que se não fosse a presença da Lua, aí sempre girando em torno da Terra, a Terra ela já teria sido bombardeada por vários meteoros. Professora, mas por que também que isso não é possível? Já que vai ter um momento que a Lua ela não vai conseguir proteger toda a Terra. É sempre válido lembrar
que no nosso planeta a gente também não tem um bombardeamento, principalmente de meteoros e meteoritos, devido à nossa atmosfera, que faz com que logo quando esse tipo de corpo chegue próximo ao nosso planeta, ele já seja, de certo modo, expelido de volta para o espaço. Como eu disse para vocês, a nossa amiga Lua ela não tem a capacidade de produzir luz própria e ela recebe luz direta do Sol. Por receber luz direta do Sol é que a gente consegue ter alguns efeitos, e um dos efeitos que a gente consegue observar dessa luz que ela recebe é a questão das fases da Lua. A Lua ela tem 4 fases principais, mas eu queria que vocês entendessem que são 4 fases principais, mas não são únicas 4 fases. O que é que acontece? A nossa amiga Lua ela vai ter a primeira fase, que geralmente acontece no mês, que é conhecida como Lua Crescente. A Lua Crescente, como vocês podem observar, a nossa amiga Lua está recebendo intensa quantidade de luz solar apenas em uma parte do seu corpo, ou seja, somente na região onde abrange aqui o lado direito, ou seja, o lado esquerdo, desculpa, da nossa amiguinha Lua. Com o passar dos dias e como a Lua ela vai girando também, esse Sol ele vai ganhando mais espaço na superfície do corpo da Lua, passando para uma segunda fase, que é conhecida como Lua Convexa Crescente, que é quando já basicamente quase toda a minha Lua já está recebendo luz solar total. Quando a minha Lua ela chega em uma data do mês onde ela recebe 100% de luz solar, a gente diz que ela passa para uma fase conhecida como fase de lua cheia. A fase de lua cheia é a fase onde a gente vê a lua maior, muito grande e também muito brilhante. E o principal motivo é o quê? É aquele momento onde a lua ela está ainda mais próxima do planeta Terra e onde ela está recebendo intensa luz solar. Passado alguns dias, essa lua cheia, ela vai passar para uma outra fase, que é conhecida como lua disseminadora. Essa fase da lua disseminadora é quando a nossa amiguinha Lua ela já está recebendo menos luz solar e ele já está, de certo modo, tendo parte dela novamente sendo coberto por uma sombra. Quando somente o meu lado direito da minha luz está recebendo luz solar, a gente diz que a nossa amiguinha ela está numa fase conhecida como lua minguante, tá bom? A lua minguante ela é uma penúltima lua principal que a gente tem, é a penúltima fase da lua que a gente tem durante o mês. Passado alguns dias, essa lua minguante ela passa a estar uma fase da lua conhecida como lua balsâmica. Essa lua balsâmica, quase 100% da lua já não está recebendo mais luz do sol. É quando é uma época do mês onde a nossa amiguinha Lua ela está muito distante da nossa amiga Terra, bem como também está muito distante do que ela recebia antes de luz solar. E aí, quando ela está 100% sem receber nada de luz solar, a gente vê e tem a fase conhecida como lua nova. Lembrando que a lua nova, a gente geralmente é aquele dia do mês onde a gente caça a lua no céu e a gente não encontra. E o motivo é o quê? Como ela não recebe luz, não produz luz própria, ela recebe essa luz do sol, quando ela não recebe, ela vai estar apresentando a sua cor natural, que é uma cor totalmente escura. E essa cor totalmente escura ela é devida principalmente ao fato que a nossa lua não vai ter atmosfera. Passados-se mais alguns dias, essa lua ela vai passar novamente a receber luz solar e a gente vai entrar numa outra fase que é conhecida como lua emergente. E aí da lua emergente inicia-se novamente um novo mês, que aí começa-se a fase da lua crescente. Lembrando que todas essas fases, todo esse ciclo de fases que a Lua passa, ela ocorre no período de 27 dias e 8 horas e ela é super necessária para vários eventos que acontecem aqui no nosso planeta. Mas antes da gente falar dos eventos, é válido a gente ressaltar que as fases da Lua ela está diretamente relacionada com as crenças populares. Por exemplo, existem pessoas, não sei se é o caso de vocês aí de casa, mas se for, deixa um comentário aqui que eu tô louca para saber das crenças populares que vocês já escutaram do papai, da mamãe, da vovó, aí na casa de vocês. Por exemplo, tem pessoas que só cortam o cabelo em época de lua crescente, porque acreditam que se cortar em uma outra fase, o cabelo vai ficar muito cheio e não vai crescer, o cabelo não vai ficar bonito, o cabelo não vai andar, né, digamos assim, como os mais velhos falam. Além disso, existem algumas pessoas, né, mais mitológicas que acreditam que a fase da lua cheia está relacionada com o aparecimento de lobisomens, que é como se fosse um indivíduo que é metade homem e metade lobo, né, e acredita-se que esse animal, esse ser mitológico aí,
ele é apaixonado pela lua cheia e ele acaba se transformando e se manifestando, especialmente nessa fase da lua. Você acredita? Diz aí pra mim aí, você acredita nessas crenças populares? Se sim, qual outras crenças você já ouviu falar? Deixa um comentário aqui que eu tô super curiosa. Existem várias outras crenças populares que estão em torno das fases da lua, mas é válido ressaltar que apesar das crenças populares, a lua ela afeta em algumas situações, ela tem influência direta sobre a Terra, principalmente em relação às marés. As marés elas só acontecem em virtude das fases da Lua, porque o que acontece? A Lua ela também exerce alguma gravidade sobre alguns corpos aqui na Terra, especialmente sobre a água. Quando a gente tem lua cheia, acredita-se que a maré é muito mais alta, porque a lua ela vai estar muito mais próxima da Terra e esse campo gravitacional também vai estar muito maior. E é como se ela puxasse mais a Terra, é como se ela puxasse mais a água do mar para próximo dela, fazendo assim com que haja as altas marés. Assim como também acontece quando ocorre a lua nova, que é quando a lua já está bem distante do nosso planetinha Terra, e aí ela já não está exercendo tanto esse campo gravitacional, fazendo com que ocorra a maré baixa. Além do mais, a gente tem aquelas fases da lua onde a gente tem o luau. O luar é quando geralmente era muito utilizado pelos navegantes para eles estarem se auxiliando, né? Principalmente porque é um dia do mês onde a lua está extremamente brilhante, você pode, de certo modo, viajar tendo ela como principal astro luminoso. E também a gente tem uma outra influência super grande na Terra, que são os nossos queridinhos, né? Todo mundo assim que é apaixonado pela Terra, é apaixonado também pelos eclipses. E o que seria na realidade um eclipse? Um eclipse, gente, ele é um escurecimento que pode ser total ou parcial de um astro e ele é feito por meio de uma interposição de um segundo astro frente à fonte de luz. Geralmente essa interposição pode ser o quê? Pode ser o escurecimento quando a Terra está entre o Sol e a Lua, ou pode ser quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Vamos ver melhor aqui agora. De modo geral, existem dois tipos de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar. E o que acontece? No eclipse solar, a gente vai ter o Sol, a gente vai ter a Lua e aí a gente vai ter a Terra. Como isso aqui eles vão estar alinhados de uma forma perfeita, o Sol ele vai estar enviando uma quantidade X de luz solar para a Lua. E o que acaba acontecendo? A gente consegue ver a sombra do Sol passando sobre a nossa amiguinha Lua. Por isso que aqui da Terra, né, quando tem eclipse solar, a gente consegue ver esse efeito. Geralmente, esse eclipse solar aqui que vocês estão vendo aqui, que eu estou relatando, ele só acontece quando a gente tem a fase de lua nova, porque aquela fase é onde geralmente a gente não tem a presença zero de luz solar, tá bom? Enquanto no eclipse lunar a gente vai ter uma configuração diferente, a gente vai ter o alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua. E aí o que acontece? Aqui nesse caso é a sombra da Terra que vai passar sobre a Lua. Geralmente no eclipse lunar a gente só vai ter quando tem a presença de Lua cheia, que é quando a Lua está bem brilhante, aí você vai conseguir ver passar perfeitamente a sombra da Terra sobre a Lua. Lembrando que é super importante que vocês entendam sobre esses alinhamentos. Eclipse solar é Sol, Lua e Terra. Eclipse lunar, Sol, Terra e Lua. Mas sempre levando em consideração que o eclipse ele vai acontecer porque vai ocorrer o escurecimento de uma parte de um dos astros. No caso do eclipse solar, vai ser o escurecimento de uma parte da Lua. E aí a gente consegue ver essa sombra do Sol passando sobre a Lua. Enquanto que no eclipse lunar vai ser a questão da Terra, onde a gente vai conseguir ver na Lua a passagem da sombra da Terra sobre esse astro. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades que eu acho super curioso sobre esse astro e eu acho interessante estar compartilhando com vocês. A Lua, gente, ela é o único astro que até o momento ele foi visitado pelo homem. Especificamente no ano de 1969, na missão Apollo 11, o homem ele chegou a primeira vez na Lua, né? E foi esse momento histórico. Já faz mais de 50 anos que isso aconteceu, mas ainda hoje causa muitos rumores no meio astrônomico. E assim, ao chegar na Lua, o homem ele conseguiu coletar a parte do solo para trazer aqui para servir de estudo, especialmente para a gente entender como que são os principais constituintes que fazem parte desse astro.
Até os dias atuais, 12 pessoas já foram para a Lua, tá bom? Você de casa pode ser o próximo, vai que no futuro aí eu vejo um de vocês passando na TV chegando na Lua. Basta estudar e se esforçar, tá bom? Uma outra curiosidade é que acredita-se muito fortemente que a Lua, na realidade, ela era um pedaço da Terra que se desprendeu. Acredita-se que, na realidade, ocorreu uma grande colisão no passado entre um planeta Terra e um outro astro. E esse astro ele acabou se tornando o que a gente conhece hoje como a Lua. Por não ter mais força para ter uma gravidade própria, ele acabou, de certo modo, fazendo esse giro, ou seja, orbitando em torno do nosso planeta Terra. Acredita-se que a Lua no passado ela era conhecida como planeta Terra, e esse planeta Terra, ele é que teria dado condições, através do seu chocamento, de ter as características que o planeta Terra tem hoje. É verdade? Não sei, mas é uma das teorias mais fortemente acreditadas no meio científico quando a gente fala sobre a criação desse astro, né, da nossa Lua. E para a gente finalizar, uma coisa que eu acho bacanésima é o que? No mundo existe cerca de 400 árvores na Terra que vieram da Lua. O homem ele fez uma expedição, que foi o Apolo 14, onde foi levado algumas sementes para a Lua, para saber como que era a reação desses vegetais em contato com o solo de lá. Essas sementes, depois dessas mudinhas, elas voltaram aqui para o nosso planeta e elas foram plantadas em algumas regiões do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma dessas espécies plantadas lá em Brasília, tá bom? E muitas delas também estão plantadas na Casa Branca, nos Estados Unidos. Então fica aí de dica, quem quiser aí futuramente estar viajando para conhecer alguma coisa que veio da Lua, vai conhecer essas árvores, que é algo fantástico e, assim, é de encher os olhos, tá bom? Porque é perfeito. Minha gente, eu acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Eu tinha maior de saudade de vocês. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, cuidando do papai, cuidando da mamãe, cuidando de todo mundo. Permaneçam em casa, só saiam em última e extrema necessidade. E, obviamente, se sair, use máscara e álcool em gel no bolso, tá certo? 1000 beijões para vocês e até a próxima semana.